Bom dia, turminha! Hoje a gente vai realizar a tarefa 2 da nossa apostila. E as nossas atividades de hoje são referentes ao dia 15, 17, 18 e 19 de junho. A tia já pede que vocês procurem um lugar bem confortável, bem tranquilo. Peguem a apostila, o lápis e a borracha de vocês. Vamos começar? Na nossa página 3, nós temos a questão 1, 2 e 3. E a tia vai dar um aviso importante. Nós vamos fazer aí uma mudança. Primeiro a tia vai explicar essas 3 questões. Depois que a tia explicar, você vai pausar o vídeo, vai tentar fazer sozinho e só depois você continua o vídeo para conferir suas respostas com a da tia, tá bom? A gente tem que fazer esse combinado, porque se vocês não tentarem fazer sozinhos, não vai haver aprendizado. Questão número 1. Escolha 3 animais diferentes para você imitar. Faça sua imitação para uma pessoa da sua família tentar adivinhar. Bata palmas todas as vezes que ela adivinhar qual foi o animal imitado. Então, faça essa brincadeira com alguém da sua família. Escolha 3 animais, faça imitações. E enquanto a pessoa não adivinhar, você não vai bater palma. Só vai bater palma quando ela adivinhar. Questão número 2. Cada animal produz um som diferente. Escreva nos balões o som produzido por cada animal. Então, nós temos a vaca, gato, pato e sapo. Qual o som que cada animalzinho faz? A tia vai dar um exemplo. O gatinho, ele faz miau. Então, dentro do balãozinho do gatinho, você escreve miau. Número 3. Agora, complete as frases com os nomes dos animais acima. O som que o faz é um miado. Então, escreve o nome do animalzinho que mia, que faz um miado. O coacha. O som produzido pela é um mugido. Quem grasna é o... E aí você vai completar com os nomes desses animais acima. Agora você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer tudo só. A questão número 1 você já deve ter feito com alguém da sua família. Então, vamos aqui às respostas da questão 2 e 3. Na 2, o sonzinho que a vaca faz é o mu, o gato miau, o pato quá e o sapo o ebert. Na 3, o animal que mia, que faz o miado, é o gato, o que coacha, o sapo, o que faz o mugido é a vaca e o que grasna é o pato. Confere aí com da tia, tá? Qualquer coisa façam a correção. E pause enquanto vocês copiam ou fazem as correções necessárias. Na página 4, iremos fazer a questão de número 4. Descubra a informação retirada do texto. Escreva a primeira letra do nome de cada animal abaixo da figura. Veja o modelo com a figura da iguana. Então, para cada animalzinho desse, a gente vai escrever a letra inicial. Olha aí o exemplo da iguana. Quando a gente fala iguana, a gente escuta primeiro a letra I. Então, a primeira letrinha da iguana é o I. Você vai fazer a mesma coisa com a primeira letrinha da ovelha, galinha, aranha, tartaruga, ovelha, formiga, urso, galinha e urso. Depois, você vai responder os itens A, B, C, D, E, F, de acordo com o que você descobriu, tá? Utilizando as letras iniciais dos desenhos. Então, vamos à letra A. Estão faltando os espaços entre as palavras da frase formada. Reescreva abaixo, deixando o espaço entre as palavras. Então, quando você colocar as letrinhas iniciais de cada animal, você vai descobrir uma frase. Só que essa frase está toda pregadinha. E a gente aprendeu que cada palavra fica separadinha da outra. Então, faça essa frase novamente, deixando os espaços. E não esqueça que frase começa com letra inicial maiúscula e termina sempre com um sinal de pontuação. B. Leia em voz alta a frase que você escreveu,
batendo palmas para cada palavra dita. Então, agora você vai ler a frase e cada palavrinha que você disser, você vai bater uma palminha. C. De acordo com a frase, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Escreva a sua resposta. D. Encontre no texto a parte que diz o que aconteceu e por quê. Sublinha. Essa D, tá? A gente vai fazer no slide mais à frente, que é relembrando aquela parlenda do Cadê o toucinho? Letra E. Quantas palavras você encontrou na frase que escreveu? Pinte o numeral equivalente. Então, lá na frase da letra A, você vai contar quantas palavrinhas, tá? Você conseguiu escrever e pinta o numeral correspondente. F. Desafio. Escreva uma palavra que tenha a mesma letra final da última palavra da frase. Então, olhe novamente para a sua frase da A. Ela termina com uma palavrinha. E a letra final dessa palavrinha, você vai criar uma nova palavra, iniciando com essa letrinha. Tá ok? Agora, pausa o vídeo e tenta resolver sozinho. Na 4, a letra inicial da ovelha é o O, da galinha o G, aranha A, T da tartaruga, O novamente de ovelha, F de formiga, U de urso, o G da galinha, o I de iguana já tinha e o U do urso novamente. A, quando você descobriu a frase em cima, o gato fugiu e estava toda juntinha, ó como você tinha que fazer. O maiúsculo, porque a gente está iniciando a frase, espaço, a palavra gato, espaço, a palavra fugiu e o ponto final. A B, você vai ler em voz alta a frase que você escreveu, batendo palmas para cada palavra dita. Então, vamos lá. O gato fugiu. 3 palavrinhas, 3 palminhas. C. De acordo com a frase, o que aconteceu? O gato fugiu. E por que isso aconteceu? Porque ele comeu o toucinho. Então, na C, você escreve: o gato fugiu porque comeu o toucinho. D. Encontre no texto a parte que diz o que aconteceu e por quê e depois sublinhe. Nós vamos fazer no slide mais à frente essa D. Letra E. Quantas palavras você encontrou na frase que escreveu? Pinte o numeral equivalente. A frase é: o gato fugiu. 3 palavrinhas, então você pinta o numeral 3. E a F era um desafio. Escreva uma palavra que tenha a mesma letra final da última palavra da frase. A última palavra da frase é fugiu, que termina com U. Então, eu tinha que pensar em uma palavra que começasse com U. A tia colocou aí uva, mas vai aí, tá, da criatividade de cada um. Só tem que começar essa palavrinha com a letrinha U. A questão 5 pega um pouquinho da página 4 e vai terminar na página 5. E ela diz o seguinte: organize as palavras retiradas do texto de acordo com o número de sílabas. Então, nós temos água, galinha, ó, toicinho, mato, boi, quebrou, botando, a, trigo. E temos 3 colunas: palavras de uma sílaba, palavra de 2 sílabas, palavras de 3 sílabas. Sílaba, para quem não lembra, são os pedacinhos em que as palavrinhas são divididas. E para eu descobrir, basta eu falar a palavra pausadamente, que eu consigo ouvir todos os sonzinhos e descobrir quantas sílabas tem a palavra. Tia vai dar um exemplo. A palavra galinha, eu falo galinha. Eu escutei 3 sons, então galinha é uma palavra com 3 sílabas. E aí você vai fazer o restante com as 9 palavras e colocar cada uma na coluna exata de acordo com o número de sílabas. Pausa aí o vídeo e tenta fazer sozinho. Na 5, vamos aí organizar as palavrinhas, tá? Vamos falar todas devagarinho para ver quem colocou no lugar certinho. Galinha,
3 sílabas. Água, 2 sílabas. Ó, 1 sílaba. Toucinho, 3 sílabas. Mato, 2 sílabas. Boi, 1 sílaba só. Quebrou, 2 sílabas. Botando, 3 sílabas. A, 1 sílaba. Trigo, 2 sílabas. Confere a resposta de vocês com a coluna da tia. Nas páginas 5 e 6, nós temos questão 6 e 7. E aí, nós vamos ler novamente o texto do Cadê o Toucinho na questão de número 6. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Fugiu para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está amassando trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Está botando ovo. Cadê o ovo? Quebrou. E aí, num dos slides anteriores, a tia disse que tinha um dos itens que a gente ia fazer mais à frente. E lá no item que a tia citou para vocês, dizia assim: o que aconteceu, com o gatinho e por que aconteceu isso com ele. Então, aqui nesse texto, você vai sublinhar, passar um traço abaixo, do que aconteceu com o gato e depois vai sublinhar também por que aconteceu isso com ele. Eu vou dar uma dica. As respostas estão na linha 1 e na linha 2. Número 7. O texto fala sobre um toucinho. Preencha a cruzadinha escrevendo o nome dos animais. Lembre-se, use um quadrinho para cada letra. No final, será formada uma palavra na vertical e você descobrirá de onde vem esse alimento. Tia, o que é vertical? Vertical é quando a palavrinha fica em pezinha, tá? Vocês veem aí na cruzadinha que tem alguns quadradinhos que estão com uma cor mais forte, porque é aí nessa vertical em pezinho que a gente vai descobrir de onde vem o toucinho. Mas antes, vocês têm que ler as pistas de 1 a 5 para completar a nossa cruzadinha. E a dica é, as 5 palavrinhas são nomes de animais. Dica número 1, vive na água e tem escamas. Aí escreve lá onde tem o número 1 na cruzadinha. 2, voa pelo jardim e é colorida. 3, vive na selva e tem listras pretas e brancas. 4, pula de galho em galho e come banana. 5, é o melhor amigo do homem e late. Letra A, agora responda de onde vem o toucinho. É a palavrinha que vai ficar na vertical que vai lhe dar a resposta da letra A. B, escreva uma frase com a palavra encontrada em destaque na cruzadinha. Regra, essa palavra deve ser a última da frase. Então, na B, você vai criar uma frase da sua cabecinha e essa frase tem que terminar com a palavrinha que você vai descobrir que está na vertical. Lembrando que frase começa com letra inicial maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Pausa esse vídeo e faz a atividade. Questão número 6, vamos sublinhar o que aconteceu com o animal dessa parlenda. Ele fugiu para o mato. E por que ele fugiu para o mato? Porque ele comeu o toucinho. Então, na linha 1, você sublinha o gato comeu. Na linha 2, fugiu para o mato. Na 7, nós temos resposta da 1, peixe, 2, borboleta, 3, zebra, 4, macaco e 5, cachorro. E aí, na nossa vertical de vermelhinho destacado, que a tia destacou para vocês, a palavrinha porco. Letra A, você agora já sabe de onde vem o toucinho do porco. E a B, escreva uma frase com a palavra encontrada em destaque na cruzadinha. Regra, essa palavra deve ser a última da frase. Tia não fez a B porque aí é da criatividade de cada um. Você vai criar uma frase com a palavra porco. Lembrando que esta palavra porco, ela tem que terminar a frase.
A frase deve começar com letra maiúscula, terminar com um tipo de pontuação, tá? Vocês podem botar o ponto final sem problema nenhum. Na página 6, a gente tem a nossa última questão, tá? Que é a 8, e diz o seguinte: observe as figuras abaixo e converse com um familiar sobre o que elas contam. Depois, escreva um texto de acordo com a sequência dos acontecimentos. Dica: não se esqueça de dar um título ao seu texto. Então, deixa a tia dizer uma coisa. É a primeira vez que nós faremos um texto e aí nós vamos conversar sobre como se cria um texto. Você tem aí a sequência, tá? Com 4 imagens. E primeiramente, a gente tem que deixar a nossa cabecinha cheia de ideias antes de passar para o papel. Então, vamos aqui ler cada imagem. Isso mesmo, também existe leitura de imagem, que é quando você olha para a imagem e consegue aí imaginar o que está acontecendo. Isso é um tipo de leitura, a gente chama de leitura de imagem. Não precisa ter nada escrito, só a imagem já nos diz muita coisa. Primeira imagem tem um macaco e uma mala. E mostra aí que ele está tipo querendo abrir, está curioso. Segunda imagem, a mala abre, sai uma mola de dentro e o macaco corre assustado. Terceira imagem, a mola ainda continua pulando atrás do macaco. E na quarta imagem, note que o semblante dele, de preocupado, com medo, mudou. Agora ele está assim mais sorridente e está brincando com a mola. Então, olha aí, eu fiz a leitura de cada imagem e agora eu consigo pensar num texto, tá? Porque eu estou com a cabeça fervilhando de ideias. Na primeira linha vem o título. O título é o nome da nossa história. E o título, ele tem que combinar com o que está sendo visto. Se está se falando de um macaco, de uma mala, de uma mola, o título tem que ter a ver com isso, tá? Tem que combinar. Para fazer o texto, não é necessariamente a gente começar sempre com era uma vez. Nós somos seres criativos, vocês são crianças inteligentes e criativas. Então, pode ser numa certa manhã, num dia de domingo, num belo dia de sol, certo? Usem a criatividade. E aí o texto você vai começar dizendo o que aconteceu primeiro, aí vem a parte do meio, que é aquele ápice, aquela coisa assim principal que aconteceu na história, e vem o final, como terminou essa história. Então, o seu texto precisa de um título, precisa do começo, do meio e do fim. E aí, como é a nossa primeira vez, dessa vez a tia Kátia vai produzir esse texto e vocês podem sim copiar pelo dela, tá? Mas olha, já fica um aviso importante. Na nossa primeira vez eu vou fazer isso. As próximas, como a tia já está dando várias dicas aqui, são vocês que vão produzir para eu ler a história de vocês, tá? Que eu tô super ansiosa aí para ver a criatividade de vocês nos próximos textos. Olha aí como ficou, né, a história da tia. Eu pensei no título, Chico, o macaco curioso. Então, eu quis dar um nome para esse meu macaco e como ele quis abrir a mala, eu dei uma característica para ele que é de curioso, gente que quer saber de tudo, mexer nas coisas sem pedir. Então, vamos ler aqui para ver se vocês gostam também. Chico, o macaco curioso. Em uma bela manhã de domingo, enquanto passeava pela floresta, Chico encontrou uma mala. Curioso como ele só, logo tratou de tentar abrir, mas se assustou quando uma mola pulou e foi atrás dele. Depois de um tempinho correndo, o macaco percebeu que a mola era algo divertido e passou a brincar com ela. Então, olha aí. Tinha mala, né, na figura, tinha macaco, tinha mola, tudo isso a tia citou aqui no texto dela. Teve o começo, que foi quando ele passeou e encontrou a mala. Teve a parte do meio, que foi esse susto por ele ter tentado abrir a mala e essa mola pulou. E teve o final, que agora ele brinca com a mola porque viu que é uma coisa divertida. Então, o nosso texto está todo completinho. Dessa vez, vocês podem copiar pelo da tia. Mas da próxima, a tia faz questão de ver a criação de vocês. Um beijo, meus amores. Até a próxima aula.